No episódio de hoje, confrontamos a dura realidade dos danos e efeitos nocivos da masturbação em nosso bem-estar mental, espiritual e físico, revelando o lado sombrio desse hábito. Exploramos como ele corrói nossa clareza mental, rompe nossa conexão espiritual e enfraquece nossa vitalidade física. Prepare-se para uma exploração honesta dessa prática destrutiva e suas profundas consequências em nossa saúde geral e harmonia interior. É importante lembrar que o conhecimento e as informações que ofereço derivam exclusivamente de ensinamentos antigos. À medida que você interage com essa informação, você tem a autonomia para escolher se incorporá-la em sua vida ou não. O que se segue é apresentado a você sob a forma de um audiobook. Em um mundo interconectado e acelerado como o de hoje, os jovens frequentemente encontram numerosas influências que podem afetar suas vidas, algumas das quais podem levá-los a comportamentos viciantes e prejudiciais. Um desafio com o qual muitos indivíduos se deparam é a armadilha potencial do consumo de pornografia e da masturbação. Engajar-se nessas atividades pode ter efeitos significativos na saúde física, mental e espiritual de uma pessoa, que vão além do mero prazer físico. Algumas crenças espirituais sugerem que as ações nas quais participamos podem atrair energias e entidades específicas para nossas vidas. Nesse contexto, as entidades demoníacas são consideradas de natureza astral, e a indulgência prolongada em atos negativos pode tornar alguém suscetível à sua influência. Do ponto de vista espiritual, a noção de atrair energias e entidades está ligada à ideia de que nossas ações geram vibrações e frequências que ressoam com diferentes planos espirituais. Engajar-se em ações positivas e virtuosas é acreditado para atrair energias positivas mais elevadas, enquanto se envolver em atividades negativas, como pornografia excessiva e masturbação, pode ressoar com energias negativas mais baixas. Entidades demoníacas, conforme entendidas em várias tradições espirituais, são consideradas como se alimentando de energias negativas e fraquezas humanas. Portanto, o envolvimento repetitivo em atos prejudiciais pode criar um estado vulnerável, tornando alguém mais receptivo à influência dessas entidades. Essa influência pode se manifestar de várias maneiras, como sentimentos intensificados de culpa, vergonha, ansiedade ou até mesmo uma sensação de desconexão espiritual. O corpo astral é considerado o veículo de várias entidades, incluindo as negativas. Envolvendo-se excessivamente em comportamentos negativos, como masturbação, pode enfraquecer a força vital do corpo, muitas vezes referida como prana. Essa redução do prana pode resultar em uma sensação de decadência, degeneração e energias negativas gerais que podem corromper a mente, o corpo e a psique. Consequentemente, a vida de uma pessoa pode ser prejudicada em vários aspectos. Nesse contexto, o corpo astral é acreditado ser um componente energético de nosso ser que nos conecta a diferentes planos de existência além do reino físico. É considerado um portador da força vital ou prana, que sustenta nossa vitalidade e bem-estar. Envolvimento em ações positivas e a manutenção de um estilo de vida saudável são considerados como nutrindo e fortalecendo essa força vital, promovendo saúde e equilíbrio geral. No entanto, o envolvimento excessivo em comportamentos negativos gera um dreno dessa força vital, enfraquecendo o corpo astral. Esse enfraquecimento pode tornar um indivíduo mais suscetível a influências e energias negativas. As consequências dessa redução podem se refletir de várias maneiras, incluindo uma sensação de decadência e degeneração na saúde física, no bem-estar mental e na estabilidade emocional. Mentalmente, uma pessoa pode experimentar padrões de pensamento negativos aumentados, distúrbios emocionais e uma falta geral de clareza e foco. Fisicamente, o impacto pode se manifestar como fadiga, um sistema imunológico enfraquecido e uma maior vulnerabilidade a doenças. Além disso, essa redução do prana e a entrada de energias negativas podem afetar as interações de um indivíduo com os outros e sua capacidade de manter relacionamentos saudáveis. Isso também pode prejudicar o crescimento pessoal e a capacidade de atingir seu pleno potencial em diversos aspectos da vida. A perspectiva de perder a virilidade física devido à masturbação é de fato assustadora.
As leis do sexo e sua importância deveriam ser tão claras para todo ser humano quanto o alfabeto, mesmo desde a infância. No entanto, os meninos frequentemente crescem com pouco entendimento desse assunto crítico e podem, sem saber, encontrar aspectos vis e destrutivos da existência antes de estarem preparados para lidar com os desafios da vida. Infelizmente, em muitos casos, pais, professores e educadores responsáveis pelo bem-estar dessas crianças toleram tal exposição a conteúdo prejudicial e hábitos. Como resultado, jovens rapazes podem entrar na idade adulta mal preparados, carregando o fardo de experiências negativas que já comprometeram sua saúde física e emocional. Esse impacto prejudicial se torna mais pronunciado se esses comportamentos nocivos, como o consumo excessivo de pornografia ou outros vícios, forem praticados por um período prolongado. O ônus na vitalidade física e na saúde geral pode ser irreversível, levando a consequências a longo prazo. A masturbação é frequentemente considerada uma grave ofensa contra as leis sexuais da natureza, superando outras formas de conduta sexual imprópria que os humanos possam cometer. As repercussões desse ato são acreditadas como terríveis e graves, sendo considerado o mais significativo transgressão sexual que leva a uma variedade de consequências físicas, mentais e morais que superam os efeitos combinados de outras depravações sexuais. A ampla prevalência da masturbação e seu impacto devastador no corpo e na mente torna a questão de grande preocupação. Sabe-se que causa danos consideráveis à saúde sexual de uma pessoa, levando a doenças físicas, paralisia, enfermidades e enfraquecimento geral do corpo. Além das consequências físicas, a masturbação também é considerada ter efeitos psicológicos profundos, levando à desmoralização e a um sentimento de culpa ou vergonha. A gravidade desse problema é intensificada por seu foco na juventude, que são os ídolos de nossos corações e as esperanças de nosso futuro. A prevalência da masturbação entre os jovens levanta alarmes e destaca a necessidade urgente de abordar esse problema na sociedade. A masturbação é frequentemente referida como autotortura e é considerada a transgressão sexual mais significativa, principalmente devido à sua prática generalizada e ao potencial de indulgência excessiva. No entanto, seu aspecto mais preocupante é o momento de sua ocorrência, já que geralmente ocorre durante o período de desenvolvimento, quando as consequências de qualquer erro ou abuso sexual são muito mais sérias do que na idade adulta. Consequentemente, a fornicação privada é acreditada causar 20 vezes mais dano e sofrimento do que outros pecados sexuais. Essa perspectiva é amplamente compartilhada por especialistas e indivíduos que estudaram extensivamente o assunto. O reconhecimento do impacto prejudicial da masturbação durante a fase crítica de crescimento destaca a urgência de abordar esse problema e fornecer orientação e apoio apropriados. Engajar-se nesse hábito, conhecido por sua natureza de autossatisfação, pode ser prejudicial em qualquer estágio da vida, devido à pressão que exerce sobre o corpo e à redução dos centros nervosos. O impacto desse comportamento se estende além do reino físico, afetando os aspectos morais e psíquicos do indivíduo. As consequências são duplas, enfraquecendo não apenas o corpo e prejudicando o poder sexual, mas também parecendo macular a mente e a alma, levando a um sentimento de degradação. Independentemente da idade, esse hábito cobra um pedágio do corpo, drenando a energia vital e enfraquecendo os centros nervosos responsáveis por várias funções corporais. As consequências físicas podem variar de fadiga e letargia a potenciais problemas de saúde a longo prazo. Algumas das consequências observadas incluem emissões involuntárias, fraqueza física profunda, paralisia dos membros, histeria, epilepsia e outras condições nervosas estranhas. Além disso, indivíduos têm experimentado dispepsia, hipocondria, doenças da coluna, além de dor e fraqueza nas costas e membros. Esses problemas muitas vezes coincidem com uma variedade de distúrbios gástricos, entéricos, nervosos e da coluna, tornando o tratamento e a gestão desafiadores e complexos. Um dia, ele admirava um garoto forte e encantador, de olhos claros, tez bonita e figura bem formada, irradiando energia e postura masculina. No entanto, em pouco tempo, seja devido a más influências ou ao acaso,
ele caiu na armadilha do vício secreto da masturbação excessiva. Quando você o encontra novamente, fica surpreso com o contraste nítido em sua aparência. Seria o mesmo garoto que você admirou. Você se pergunta, incrédulo. A luz em seus olhos diminuiu, e sua figura outrora bem proporcionada agora parece desajeitada e frágil. A cor saudável de suas bochechas desapareceu, substituída por uma palidez de doença. Sua postura grácil e confiante cedeu à vergonha e à timidez, como se ele temesse seu olhar. Essa transformação serve como um lembrete comovente dos efeitos potencialmente graves desse hábito prejudicial na saúde física e emocional de um indivíduo. Isso destaca a importância de promover a conscientização e fornecer apoio e orientação a jovens em nossas comunidades. A masturbação é frequentemente acreditada ter efeitos prejudiciais mais diretos em meninos do que em meninas, devido à perda de fluido seminal em homens. No entanto, considerando os delicados sistemas nervosos das jovens, nem sempre é certo que elas sofram menos com essa prática do que os jovens homens. O ato de autopoluição, como era historicamente chamado, é considerado um dos males mais destrutivos praticados pela humanidade. De muitas maneiras, é visto como mais prejudicial do que a promiscuidade comum e leva a consequências mais graves. A masturbação sobreestimula os processos naturais do corpo, levando a secreções excessivas que rapidamente esgotam a energia vital e os recursos. Como resultado, os músculos enfraquecem, os nervos perdem sua tonalidade natural e funcionalidade, e as faculdades cognitivas são afetadas com confusão, lapsos de memória e julgamento pervertido. A vontade se torna impotente para resistir, deixando o indivíduo sem a energia para se libertar do hábito. As manifestações físicas dessa prática prejudicial são evidentes, pois os olhos parecem sem vida e o semblante fica vago. A perda de apetite se segue, já que o funcionamento adequado do estômago é prejudicado. A nutrição sofre e o indivíduo experimenta tremores, medos e terrores, que contribuem ainda mais para seu estado miserável. Muitos dos problemas que afligem os jovens durante e após a puberdade podem ser rastreados até o hábito persistente da masturbação excessiva. A natureza pretendia que esse esgotamento fosse reservado até a idade madura, e mesmo assim, deveria ser usado com moderação. No entanto, quando os jovens se envolvem nesse hábito de maneira excessiva, isso prejudica sua virilidade e vitalidade. Mesmo a indulgência legal e natural não protege uma pessoa dos riscos da autossatisfação ilimitada. O impacto é ainda mais pronunciado nos jovens, já que seus corpos e mentes ainda estão em desenvolvimento. Mesmo aqueles que foram suficientemente cautelosos para não sofrer imediatamente colapsos de saúde ou mentais, podem não perceber completamente o quanto sua energia física, clareza mental e pureza moral foram enfraquecidas por essa indulgência. As consequências são abrangentes, e nenhuma outra causa leva a tanta insanidade quanto esse hábito prejudicial. Prostituição e intemperança são reconhecidas como influências prejudiciais que podem desmoralizar e prejudicar o caráter e o bem-estar físico de jovens homens. No entanto, nos tempos contemporâneos, é inquestionável que a masturbação se tornou uma das principais causas de deterioração física e problemas de saúde mental. Esse hábito prejudicial direciona os meninos durante seus anos formativos, quando são mais suscetíveis a influências que podem afetá-los ao longo de suas vidas. Ele os vulgariza, degrada e desmoraliza fisicamente, mentalmente e sexualmente. Abordar e combater essa questão deve ser uma prioridade máxima para qualquer sociedade civilizada. A verdadeira civilização não pode ser reivindicada por nenhuma nação, enquanto os inocentes sofrem os terríveis efeitos dessa negligência criminosa. Imagine um homem assistindo com indiferença a uma criança cega, vendo a criança caminhar inconscientemente em direção à beira de um precipício perigoso, apenas para cair nas profundezas abaixo. Tal insensibilidade seria incompreensível e cruel. No entanto, há um paralelo na humanidade quando um pai ou guardião permite que seu filho entre de maneira ingênua e cega no abismo da masturbação. Embora isso possa não levar à morte física, as consequências podem ser devastadoras, prejudicando a criança mental, moral e fisicamente por toda a vida. Alguns podem eventualmente se recuperar e se tornar bons cidadãos, mas teriam sido mais fortes e mais nobres se não tivessem sido manchados e destruídos por influências vis.
Nenhum crime é mais covarde e merecedor de punição severa do que essa traição à confiança e vulnerabilidade de uma criança. Os adultos podem ter alguma defesa contra crimes, pois estão cientes de sua existência, mas as crianças contam com seus pais e guardiões para proteção. Permitir que eles adquiram e se envolvam nesse hábito prejudicial é muito pior do que causar dano físico, pois fere sua inocência e bem-estar futuro. A responsabilidade dos pais e guardiões é proteger e nutrir o desenvolvimento físico, emocional e moral de seus filhos. A ignorância é um pecado grave. A verdade, quando comunicada adequadamente, nunca prejudicou uma criança. Pelo contrário, o silêncio, a falsa vergonha e o mistério causaram danos inestimáveis às mentes e corpos de inúmeras pessoas. Os pais que retêm informações vitais e evitam discutir assuntos importantes com seus filhos são desprezíveis e insensíveis. Mesmo os animais mais baixos na natureza protegem seus filhotes de influências prejudiciais, mas essas pessoas equivocadas, com seus pensamentos imundos e atitudes puritanas, permitem que seus filhos caiam em armadilhas perigosas, sem aviso ou orientação. A ignorância é um fator significativo para o problema da autopoluição ou masturbação excessiva. Se os pais cumprissem seu dever e educassem seus filhos sobre esse assunto, o problema poderia ser amplamente corrigido. Infelizmente, muitos pais permanecem em silêncio sobre esse assunto importante, o que é imprudente e condenável, permitindo que as crianças aprendam sobre tópicos sensíveis com colegas mal orientados ou por meios inadequados. Negligenciar essa responsabilidade crucial priva os pais de uma preciosa oportunidade de instilar pureza e virtude na mente de seus filhos. Fazer um compromisso firme de se tornar uma pessoa melhor e superar esse comportamento destrutivo é essencial. Requer determinação inabalável e uma vontade forte para se libertar desse padrão prejudicial. A mudança requer autoconsciência, autocontrole e, muitas vezes, o apoio de amigos, familiares ou profissionais. É importante reconhecer que superar esse hábito não é uma tarefa fácil, mas é absolutamente possível. O primeiro passo é admitir que existe um problema e estar disposto a buscar ajuda e fazer as mudanças necessárias. Uma parte fundamental desse processo é educar-se sobre os efeitos prejudiciais da masturbação excessiva, tanto físicos quanto mentais, para entender plenamente as razões para a mudança. Além disso, é importante encontrar maneiras saudáveis de lidar com o estresse, a ansiedade e outras emoções que podem levar à autossatisfação. Isso pode incluir a prática de exercícios, a busca de terapia ou a exploração de técnicas de relaxamento. Ao buscar apoio de amigos, familiares ou grupos de apoio, é possível compartilhar seus desafios e progressos, o que pode ser motivador e fornecer uma rede de suporte necessária durante o processo de superação. Muitas pessoas têm alcançado sucesso em abandonar a masturbação excessiva ao buscar ajuda e implementar estratégias de enfrentamento saudáveis. Lembre-se de que a jornada para superar esse hábito pode levar tempo e esforço, mas os benefícios para a saúde física e mental são inestimáveis. Também é importante praticar a autocompaixão e evitar a autocrítica excessiva durante o processo de mudança. A busca da melhoria é um ato de cuidado consigo mesmo e uma demonstração de força de vontade. Em resumo, a masturbação é um tema complexo que tem implicações físicas, mentais e espirituais. Reconhecer os efeitos negativos da masturbação excessiva e buscar ajuda para superar esse hábito é um passo importante em direção à recuperação e ao bem-estar. A compreensão dos aspectos físicos, mentais e morais envolvidos nesse desafio pode ajudar a motivar a mudança e fornecer o conhecimento necessário para superar esse comportamento prejudicial. Esperamos que tenham encontrado este vídeo informativo sobre as transformações físicas associadas à retenção seminal esclarecedor e útil. Se você deseja aprender mais sobre como a retenção seminal pode afetar sua saúde e bem-estar, recomendamos assistir ao vídeo intitulado As Transformações Físicas Associadas à Retenção Seminal. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber atualizações regulares sobre tópicos relacionados à saúde e ao bem-estar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e compartilhá-lo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações.
Agradecemos por assistir e estamos ansiosos para vê-lo em nosso próximo vídeo. Fique bem e cuide de si mesmo, meus águias.